Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje com o Nivaldo, que vai falar um pouquinho da história para nós, do Dr. Bezerra de Menezes. Doutor Nivaldo, com o senhor. A paz a todos aqueles que nos ouvem nesse instante, e que nós estejamos amparados pelos propósitos do Cristo, para que possamos contribuir com alguma lembrança para uns e com algum conhecimento para outros. Para falar de Bezerra de Menezes, nós temos que necessariamente falar sobre a biografia dele, pelo menos parte da biografia. Ele nasceu em 29 de agosto, quer dizer, esse mês agora, 29, ele estaria aniversariando, de 1831, no município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Filho de Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana Cavalcante de Albuquerque. Hoje nós falamos muito, mostramos muito nas redes sociais aí sobre crianças prodígios, aquelas crianças que já falam perfeitamente, crianças que transmitem pensamentos importantes para todos nós, e nós, às vezes, não conseguimos. Para que nós que somos espíritos, sabemos que são reencarnações de espíritos que nos foi prometido, que nesse processo de transformação do planeta Terra, se faria reencarnações de muitos espíritos de uma linhagem muito superior àqueles que aqui se encontram, exceto para aqueles que têm a missão de nos auxiliar, que já estão conosco. Bezerra de Menezes foi interessantíssimo porque ele, muito precocemente, já era uma dessas crianças prodígios. Aos 7 anos, ele foi matriculado numa escola, e com 10 meses de aula, ele já substituía o professor nas aulas. Então, a gente vê que era uma criatura realmente um processo de aprendizado e que provavelmente o seu subconsciente abria para tudo aquilo que ele já trazia de conhecimento. Ele teve umas encarnações que é importante que nós falemos nelas, porque em todas elas, exceto no início, quando ele se modificou, porque ele foi Zaqueu, aquele cobrador de impostos, e que depois, como seguidor do Cristo e um grande trabalhador do Cristo, ele pegou-se o nome de Matias. Depois ele teve outra encarnação como Quinto Varro, cidadão romano, teve como Quinto Celso e Parmênio, e teve outras encarnações, mas que eles deram maior estudo e se preocuparam mais foi justamente quando ele se tornou seguidor do Cristo e, posteriormente, foi um dos evangelistas. Ele teve o evangelho escrito por ele, e ele ajudou na manutenção de muitas igrejas, na Casa do Caminho. Ele realmente foi uma pessoa que sempre, em todas as encarnações que nós temos notícia, ele foi um grande cristão. Ele sempre se preocupou com aqueles mais necessitados, com os mais carentes, e sempre foi um grande pregador do Evangelho, não só pregando na palavra, mas, mais importante, na prática. Ele foi um indivíduo que colocou os ensinamentos realmente como mãos à obra. Por isso ele foi muito, muito, muito importante. Os pais dele, que eram o senhor Antônio Bezerra de Menezes e dona Fabiana Cavalcante de Albuquerque, o pai tinha uma capacidade econômica muito boa, mas por perseguição política e mau gerenciamento dos seus bens, ele acabou se empobrecendo. E quando Bezerra de Menezes tomou a decisão de que iria para o Rio de Janeiro para estudar medicina, ele tinha dificuldades econômicas muito grandes, porque os pais não tinham como mantê-lo no Rio de Janeiro. E ele, com o auxílio de parentes dele, é que ele conseguiu essa manutenção dele. E ele, muito rapidamente, claro, com a inteligência que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, intelectual, e realmente uma capacidade muito grande, ele se formou em 1856, aos 25 anos de idade. Ele foi para o Rio de Janeiro aos 20 e logo adentrou na escola de medicina e se formou em 1856.
Mas a passagem dele na faculdade foi uma passagem um pouco difícil, porque, como ele não tinha como se manter, ele realmente passou apertos, inclusive por necessidades duríssimas, onde ele alugava um quarto para morar, certa vez o dono lá desse ambiente que era alugado por ele, por atraso no pagamento das mensalidades, ele acabou quase que ele queria fazer o despejo do Bezerra. E, claro, a espiritualidade sempre nos resolve muitos problemas, não faz tudo por nós, mas nos auxilia, principalmente a um espírito que veio como missionário. Apareceu lá onde ele morava um rapaz que chamou e disse: olha, eu preciso fazer um estudo de matemática. Eu gostaria de começar esse estudo, inclusive eu queria te pagar adiantadamente. E naquela época ele pagou 50 mil réis. Era justamente que dava para ele quitar os débitos que ele tinha. E esse rapaz nunca mais apareceu para receber as aulas. E o Bezerra de Menezes era tão responsável que ele disse que não queria dar essas aulas de matemática para o indivíduo, que era a matéria que ele mais detestava. Mas como ele precisava daquele dinheiro, ele acabou se prontificando a dar essas aulas particulares para esse rapaz. E ele já foi para a biblioteca, recolheu livros para estudar, para que pudesse dar. Esse rapaz não apareceu, então, portanto, ele resolveu essa situação dele. Como médico, Bezerra de Menezes realmente foi um grande exemplo para todos da área da medicina. Gostaríamos nós que, na atualidade, nós tivéssemos os profissionais dessa área com pelo menos 50% do amor, de dedicação ao próximo que Bezerra de Menezes tinha. Para ele não tinha tempo, horário, distância, tinha os necessitados. E ele veio com essa finalidade. Quando ele foi preparado para essa encarnação dele como Bezerra de Menezes, o Ismael, que é o governante do planeta Terra, do planeta Terra, mas responsável principalmente pelo Brasil, ele fez uma reunião com os espíritos escolhidos e disse para o Bezerra de Menezes que ele tinha por finalidade reencarnar, porque já estava na hora dos ensinamentos kardecianos serem transferidos para uma região em que ele já não fosse tão como era a preocupação de muitos principalmente na França, era com a parte, na França principalmente com a parte científica, mas aqui no Brasil a doutrina espírita estava muito dividida entre o misticismo, principalmente entre o misticismo. Havia muitas outras divisões, mas principalmente entre o misticismo e a parte científica da doutrina. E ele veio sabendo que ele tinha finalidade. E o Ismael disse para ele que ele não teria facilidades, que ele encontraria dificuldades para realizar essa missão dele, mas que ele estaria sempre amparado pela equipe espiritual que se responsabilizava pela encarnação dele. E Bezerra de Menezes realmente foi um exemplo para todos. Ele foi, certa época, chamado de o Kardec brasileiro, porque ele difundiu a doutrina espírita, ele fez a unificação da federação, ele foi, além de médico, ele foi militar, ele foi político, ele foi vereador no Rio de Janeiro, na qual, nessa época, ele fez grandes obras para o Rio de Janeiro, grandes preocupações, principalmente com aqueles mais necessitados. Desculpe. Mas a vida dele foi interessante porque ele, já formado e tudo, ele teve um colega de medicina, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que fez a tradução do Livro dos Espíritos. Ele ofertou o livro do Dr. Bezerra de Menezes e, ao lê-lo, ele mesmo relata: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo me dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, como se diz vulgarmente, espírito de nascença. Ele realmente foi aquele que unificou a doutrina, que fez
com que ele aceitou ser presidente da FEB na época e ele fez realmente da doutrina espírita a preocupação maior dele, que era que nós fizéssemos da doutrina um caminho para a renovação, um caminho para as modificações necessárias a todos nós. Como o desencarne de Bezerra. Bezerra mesmo, como está dizendo, ele tem uns fatos interessantes, historicamente, eu acho muito bonito, porque ele, quando ele passou a se dedicar por completo àqueles mais necessitados, e como eu disse antes, ele não tinha hora nem distância para que ele fosse ao socorro dessas criaturas. Mas ele passou a dar tudo que ele tinha. Todas as economias que já eram poucas, ele passou a socorrer aqueles mais necessitados, que não tinham dinheiro para comprar medicamentos, que não tinham dinheiro para alimentação. E teve um fato interessante que ele chegou a uma mãe que disse: olha, eu não tenho como comprar o medicamento para esse que o senhor me passou. Ele tirou o anel de formatura dele, deu para ela e disse: venda e faça as compras que forem necessárias. Em outra oportunidade, na qual ele estava também com muitas dificuldades econômicas, chega um outro paciente e fala para ele: olha, eu estou com febre, estou com fome, meus filhos estão em casa, não tenho o que comer. E Bezerra de Menezes não tinha, naquele momento, nenhum dinheiro em mãos que pudesse passar para esse indivíduo. E ele falou o seguinte: olha, eu não tenho o que te dar, mas eu gostaria de te dar um abraço. E foi o que ele fez, ele abraçou esse paciente, e esse paciente saiu, retornou para casa, e com o tempo ele reencontrou Bezerra de Menezes. Reencontrou e disse ao Bezerra: olha, eu, depois daquele abraço que o senhor me deu, eu cheguei em casa, os meus filhos estavam melhor, a água que o senhor foi para me tomar, eu também tomei, e eles realmente melhoraram. E com uns dias chegou alguém e me ofereceu um emprego, porque eu estava desempregado. E hoje em dia eu consigo a manutenção da minha família, então eu estou bem melhor. Eu vim aqui para agradecer ao senhor. Bezerra de Menezes, ele criou, naquela época, trabalhos mediúnicos dentro da casa espírita que ele criou uma chamada. E não foi só com Bezerra de Menezes. Já na época dele, como Matias, ele fez também a criação desse tipo de socorro, chamada Casa dos Benefícios, em que, objetivamente, ela tinha por finalidade evangelização e beneficência. Mas ele dizia mais: uma casa para hospedar, uma casa para socorrer, uma casa para elucidar, uma casa para educar, uma casa para curar, uma casa para evangelizar, uma casa para kardecizar, uma casa para amar, uma casa de Jesus. Essa era a conduta, o que tinha como nortear para ele, a conduta que ele tinha nas casas que ele criou. Quando ele, como Matias, ele criou casas, situações dessa forma, tanto em Cesareia como na Etiópia. E, por incrível que pareça, essas casas foram destruídas, foram queimadas. Ele, quando ele era parmênio, foi outra encarnação dele, ele também criou uma casa de socorro desse tipo, a casa que ele chamava de benefícios, Casa dos Benefícios, e ela também foi queimada lá na França. Então, ele teve muitos dissabores, mas como ele havia sido, sempre foi orientado que ele não teria facilidade na sua caminhada, ele foi realmente, como médico, um grande médico, como um ser humano, como um espírita, para nós, é um grande exemplo de como ele se conduziu, como ele se preocupou com todos. Quando Bezerra de Menezes desencarnou, tem uns fatos que é muito interessante, porque ele foi recebido lá no alto, além dos seus familiares que esteve lá, mas antes, para se despertar, Celina, que era uma das seguidoras de Maria, ela esteve lá e foi despertá-lo. Olha, você já transpôs a vida material, você está agora já no mundo espiritual. E seus familiares, todos aqueles que trabalharam com você dentro da hoste de espíritas,
eles estão aqui para te recepcionar. E Bezerra de Menezes ficou muito achando que... Eu ouvia um burburinho lá fora e perguntou, e assim, o que está ocorrendo lá fora? E foi quando, então, ela o chamou e disse, vamos até lá para você ver. E ele chegando na janela de onde ele estava, ele viu uma multidão de espíritos lá, e alguns chorando, alguns emocionados. Ele falou assim, mas eu não os conheço, não conheço nenhum desses aí. Aí Celina falou para ele, esses foram aqueles que você enxugou lágrimas, que você sarou feridas, que você conseguiu, muitos deles encarnados e outros desencarnados, que você socorria nos trabalhos mediúnicos, na seara em que você estava trabalhando. E ele disse, Divaldo Franco perguntou para ele, em uma das manifestações dele, qual era a coisa mais feliz que ele tinha vivido. Ele falou que foi essa história, foi a coisa mais feliz que ele tinha vivido. Mas ele disse, ele concluiu isso aí tudo dizendo, a felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorreremos. Ele foi realmente um espírito altamente dedicado, não só aos encarnados, mas também aos desencarnados. Ele, Bezerra de Menezes, tem que ser para nós um exemplo a ser seguido. A gente sabe, eu que sou da área de saúde, nós sabemos o quanto os meios hospitalares são meios de grandes dores, de grande sofrimento. E, infelizmente, nós não temos muito dentro de nós, não sei se é pela nossa formação científica, às vezes nos afastamos muito dos ensinamentos crísticos. Eu me lembro, certa vez, eu tive um paciente que estava internado no pronto-socorro, eu não estou dizendo isso para dizer sobre mim, mas pelo que algumas palavras, mesmo que pequenas, elas podem modificar em muitas coisas. E esse paciente estava internado e eu o conhecia, porque ele era do mesmo local que eu trabalhava antigamente. E ele estava internado, eu fui conversar com ele. Por que você está internado? Ele disse, não, estou com um problema cardíaco e tal. Eu conversei com ele, não, mas vai passar, vai tudo dar certo aí. E na hora de eu sair, eu disse com ele, mas você fique com Deus, viu? E foi embora. Alguns dias depois, ele apareceu lá no consultório, no ambulatório, né? E ele me encontrou, passando por lá, ele me encontrou. E ele começou a conversar comigo e, em lágrimas, ele disse o seguinte, doutor, eu nunca esperava que um médico pudesse chegar e dizer, fique com Deus. E ele começou a chorar dizendo isso para mim. Então, quer dizer, é algo tão pequeno, algo tão, nos parece tão insignificante, mas para que algumas pessoas que estão em momentos de desespero, que estão em momentos de preocupações, essas palavras podem ser de grande alívio, ele pode dar conforto e pode dar muita esperança a essas criaturas. Então, nós temos que nos tornar, a cada vez, criaturas melhores, exemplificarmos com esses que, periodicamente, a bondade divina nos encaminha para que sejam exemplos para nós. Nós temos Francisco Cândido Xavier, que foi um grande exemplo, nós temos Divaldo Franco, nós temos Irmã Dulce, nós temos aí foi até a Madre Teresa de Calcutá, e nós temos grandes exemplos que foram nos enviados para nos auxiliar. Nesse processo de transição planetária, muitos espíritos de maior envergadura, claro, estão reencarnando para nos auxiliar. Não há motivo para nós espíritas, de jeito nenhum, entrarmos em processo de desespero. Nós, primeiro, não estamos caminhando sozinhos. Na leitura que o Frederico fez do Evangelho, no capítulo 6, ele diz que nós temos que estar realmente, somos artífices de nossas vidas. Somos nós que podemos modificar ou não. Somos nós que vamos responder pelos nossos atos, com o bem ou com o mal. Mas a responsabilidade cabe a cada um de nós daquilo que nós fizemos, das oportunidades que recebemos. Nós esperamos sempre que nós possamos ser, a cada dia, mais cristão.
nós estamos muito distante do Cristo em termos de realizações daquilo que ele nos exemplificou. Mas nós podemos ter esses espíritos mais benevolentes, aqueles que são mais com corações mais abertos para a caridade, nós aprendemos com eles. Nós estamos sempre caminhando com criaturas, muitas delas necessitadas, no momento atual que estamos vivendo, muitas criaturas necessitadas. Hoje me deixou um dia muito preocupado, porque até então nós estávamos lá na obra que pertence à Casa de Sebastião Martins, no Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, e nos foi informado que nós estávamos praticamente zerados em termos dos idosos que lá residem, nenhum caso de Covid. E nessa semana, hoje foi confirmado, ontem confirmado, através de exames, nós estamos com alguns idosos comprometidos com a Covid. Esperamos que eles, por terem sido vacinados, que eles tenham, se tiver ter alguns sintomas, que tenham sintomas mais discretos, que sejam mais superáveis. Até então, aqueles que adquiriram Covid adquiriram quando tiveram, por motivos outros, serem internados em hospitais e lá adquiriram o Covid e lá vieram, todos eles, desencarnando em meios hospitalares. Esses que agora estão contaminados, até o momento, não têm apresentado nenhum grande sintoma. Mas é preocupante para nós, porque se nós vermos que em países em condições bem melhores do que a nossa, nós tivemos desencarnes em massa nas instituições de amparo aos idosos, como em Londres, Nova York, em Roma. Quer dizer, então, foi preocupante para nós. Isso me deixou realmente muito preocupado. Nós esperamos que nós venhamos a superar isso, como, graças a Deus, temos superado muitas dificuldades. E a gente pede até que todos nós que temos conhecimento da Casa de Sebastião Martins, principalmente, que fazemos nas nossas orações uma vibração para que esses irmãos, primeiro, não contaminem outros e que, segundo, eles tenham uma recuperação breve. Parece que para nós não é muito, mas se Bezerra de Menezes, com o seu amor, com sua dedicação ao próximo, com um abraço, ele ajudava a levantar, a curar, a dar maiores energias a muitos daqueles que o procuravam. Imaginemos se nós, em prece, rogarmos aos prepostos de Cristo, a Maria de Madalena, que é a nossa patronesse, na Casa de Sebastião Martins, no centro, lá no lado dos Velhinhos Maria de Madalena, que o amparo possa vir a todos aqueles que lá residem e que nós não tenhamos desânimo em darmos continuidade àquilo que assumimos como compromisso para nós. Embora nós vamos ver que nós não somos nenhum missionário, mas temos alguns compromissos. O maior compromisso, é claro, que é com nós mesmos, em termos de modificações de nossas condutas, de melhorarmos. Eu vejo como Bezerra de Menezes, quando ele foi, o pai teve que sair teve que mudar por perseguições políticas e por questões econômicas, ele teve que mudar lá de Riacho do Sangue e foi para Natal, foi para uma cidade lá do Rio Grande do Norte. E com isso, lá o Bezerra de Menezes foi matriculado em uma escola. E ele, com pouquíssimo tempo de estudo, ele já substituía o professor, que era professor de latim. Ele já dava aula já de latim com pouquíssimo tempo lá. A gente deve pensar assim, poxa, esses espíritos, a capacidade deles de abrir aqueles que eles já têm de conhecimento é muito mais fácil do que para nós. Um dia eu perguntei para um espírito, por que eu já vivi já há muito tempo na Europa, em tantos outros lugares, e por que eu tenho dificuldade de falar uma língua? Por que não se abre isso para mim, para facilitar, já que eu, na minha bagagem espiritual, eu tenho esse conhecimento de línguas. Aí ele falou para mim assim, meu filho, por enquanto você procura fazer um desses cursinhos que tem por aí, porque aí você vai aprender a língua que você precisa. Quer dizer, então, nós viemos realmente para fazer os nossos esforços em termos de como nos conduzir, de como nós podemos melhorar. Nós temos que ter realmente como exemplo
esses espíritos de escola que têm sido encaminhados para nós aqui para nos exemplificar qual é a melhor conduta, e nós esperamos que nós possamos fazer a nossa casa dos benefícios, principalmente na evangelização e na beneficência, que nós sejamos amanhã realmente os trabalhadores do Cristo dentro daquilo que há necessidade. Nós, como eu disse antes, nós estamos vivendo um momento crucial no planeta Terra. Temos, de alguma forma, auxiliar essa equipe espiritual nesse processo de socorro. Eu agradeço a paciência de todos. Eu posso dizer a vocês que talvez eu não fui muito objetivo com vocês, mas porque, primeiro, é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de comunicação. Segundo, eu sempre fui uma pessoa que tem dificuldade em fazer qualquer palestra, mas a gente espera que a gente consiga vencer essas dificuldades. Pode ser que numa próxima vez a gente esteja melhor. Muito obrigado a todos pela paciência. Estamos aqui à disposição sob perguntas. Mas nós temos aqui uma pergunta de um irmão querido seu, Sivaldo, perguntando o seguinte: Doutor Nivaldo, o senhor acha que os médicos de hoje têm a dinâmica de Bezerra no atendimento aos seus pacientes? Muito distante, com raríssimas exceções, mas estamos muito distante. Deixa eu falar assim, tem que falar comigo, né? O que já aconteceu comigo, né? Eu, quando comecei a me dedicar um pouco melhor à doutrina espírita, eu tive uma paciente que me emocionou muito também, porque ela disse para mim, ela não disse para mim, ela disse para o que era meu ajudante lá no consultório, disse para ele, quando eu vim aqui a primeira vez, provavelmente não era eu, né, claro, ele falou assim, eu senti quando eu entrei que tinha uma luz intensa lá dentro que eu fiquei toda emocionada, a paciente falou. Aí eu pensei, bem, isso não sou eu, claro, mas nós estamos sempre bem acompanhados, né? Nós não estamos nunca abandonados, principalmente, talvez tenha sido alguém que veio para auxiliar, na verdade, aquela necessitada que estava me procurando. Mas a gente... Bom, nós estamos aqui para aprender. Né? A encarnação nossa toda é um aprendizado. Né? Somos ainda espíritos com muitas dificuldades, mas vamos à luta.